Amados, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal para que o Santo Evangelho de Cristo ele seja anunciado. E queridos, o Senhor tem uma palavra ao seu coração. Hoje olharemos aqui para o livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 45, no verso 22. Isaías 45, 22, que nos diz: Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amados, eu quero tratar sobre o tema um simples olhar. E esse versículo, amados, está sobre os convites mais gloriosos de toda a Escritura. Porque aqui encontramos o coração do Evangelho e a essência da graça divina. Amados, Deus não aponta o pecador para si mesmo, para suas obras, para sua religião ou para os seus esforços. O próprio Deus simplesmente declara: olhai para mim e sede salvos. E queridos, o contexto desta passagem revela a soberania absoluta de Deus. Pois, amados, o Senhor está confrontando os ídolos das nações e demonstrando que somente Ele possui o poder para salvar. Amados, nenhum Deus falso pode resgatar a alma perdida. Nenhuma filosofia humana pode reconciliar o homem com Deus. E assim, amados, nenhuma obra religiosa pode remover a culpa do pecado. O Senhor vai declarar: eu sou Deus e não há outro. E, amados, essa também é uma verdade que destrói toda confiança da carne. Por quê, queridos? Porque o homem natural, ele deseja contribuir para a sua salvação. O homem natural, amados, quer apresentar os seus méritos, a sua moralidade, as suas boas obras ou também a sua religiosidade. Porém, amados, a palavra de Deus revela que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo assim, queridos, o pecado corrompeu não apenas as nossas ações, mas o pecado corrompeu o nosso coração, corrompeu a nossa mente, as nossas vontades. E assim, amados, o homem está espiritualmente morto, incapaz de produzir a justiça perfeita que Deus exige. O homem, amados, está morto nos seus pecados. O homem está separado de Deus e carece desesperadamente da sua luz. Sendo assim, queridos, a salvação precisa ser inteiramente pela graça de Deus. Não são os nossos esforços, mas a misericórdia de Deus que nos garante a salvação. A obra da graça, a salvação, queridos, é inteiramente pela graça. Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Ou seja, se dependesse das obras, ninguém seria salvo. Se dependesse da capacidade humana, ninguém chegaria a Deus. Se dependesse, amados, da força de vontade, todos permaneceriam perdidos. Mas Deus, amados, em sua infinita misericórdia, providencia um Salvador perfeito. E perceba uma coisa importante aqui. O chamado não é trabalhai para ser de salvos. O chamado também não é
purificai-vos para serdes salvos. O chamado também não é tornai-vos dignos para serdes salvos. O chamado, queridos, é simplesmente olhai para mim e sede salvos. Bendito seja Deus. À luz do Novo Testamento, queridos, entendemos que este olhar encontra o seu cumprimento perfeito na pessoa e na obra do Filho Cristo Jesus. O Pai, ele direciona os pecadores ao Filho, porque toda a Escritura aponta para o Filho. Todas as promessas das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, apontam para o Filho. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento encontram a sua realidade no Filho. Todos aqueles sacrifícios, rituais, festas, era sombra, apontava para o Filho. Cristo, amados, é o Deus encarnado que veio buscar e salvar os perdidos. Na cruz, amados, Cristo tomou sobre si a culpa do seu povo e recebeu o castigo que merecíamos. Ou seja, se a salvação fosse pelos seus méritos, pelas suas obras, Cristo não precisaria vir. Cristo sofreu a ira que era destinada a pecadores e sem pecado. Cristo morre como um substituto perfeito e satisfaz plenamente a justiça de Deus. Amados, isso é profundo. Assim como aqueles israelitas olharam para a serpente levantada no deserto e assim viveram, os pecadores, eu e você, somos chamados a olhar para Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado, para termos vida abundante. Não é olhe para o homem, olhe para suas obras, olhe para Cristo e seja salvo. Agora, o poder, amados, não está no olhar. O poder está naquele para quem você olha. Ou seja, não é a força da fé que salva você. É o Cristo para quem você olha. Não é também a perfeição do arrependimento que salva o homem pecador. É o Salvador perfeito que recebe pecadores que estão arrependidos. Não é, amados, a intensidade da devoção que salva o homem perdido. É essa suficiência da obra consumada por Cristo. Bendito seja Deus. Perceba o quão isso é profundo. O Evangelho, amados, é essa boa notícia de que Cristo fez tudo aquilo que o pecador jamais poderia fazer. Cristo viveu essa vida perfeita que jamais conseguimos viver. Isso é profundo, bendito seja Deus. Amados, Cristo morreu a morte que merecíamos morrer. Ele morre essa morte e ressuscita para a justificação. E agora oferece gratuitamente a salvação a todos aqueles que vão a Ele, a todos aqueles que o Pai leva a Ele. Perceba aqui na amplitude deste convite. Olhai para mim, sede salvo, vós todos os limites da terra. A graça de Deus, amados, ultrapassa fronteiras, culturas, línguas, povos. O convite aqui, ele é universal em sua proclamação. Homens e mulheres de todas as nações, raças, tribos, são chamados a abandonar os seus ídolos,
os seus méritos, a sua religiosidade e confiar exclusivamente em Cristo. Depositar toda a sua vida no Salvador Cristo Jesus. Ou seja, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro mediador entre Deus e homens. Não é o pastor A, o apóstolo B, o bispo C. É somente Cristo. Esse texto ele nos ensina também sobre o arrependimento verdadeiro. Por quê? Porque olhar para Cristo vai implicar abandonar tudo aquilo que compete com Ele em nosso coração. Porque, amados, o arrependimento não é apenas sentir tristeza pelo pecado. O arrependimento é reconhecer a falência da vida sem Deus. É abandonar os caminhos de rebelião. É deixar as trevas para seguir a luz do mundo. Cristo é a luz do mundo. Perceba que muitos desejam os benefícios da salvação sem desejar o Salvador. Muitos querem paz sem Cristo. Querem perdão sem Cristo. Querem céu sem Cristo. Muitos se enganam, porque a essência da vida eterna é possuir o próprio Cristo. É Cristo ser o nosso deleite, o nosso desejo mais profundo, o nosso maior tesouro ser Cristo. Amados, Cristo não apenas concede bênção. Cristo é a maior de todas as bênçãos. Talvez você que me assiste esteja cansado de tentar mudar por suas próprias forças. Talvez você que me assiste esteja carregando a culpa, vergonha, fracassos, pecados ocultos. Talvez você que me assiste esteja buscando satisfação em coisas que jamais conseguem preencher o vazio da sua alma. Cristo te chama. A voz de Cristo por meio do seu evangelho. Não por meio das nossas obras, não por meio dos nossos feitos, por meio de homens. A voz de Cristo por meio do seu evangelho está te chamando. Olhe para ele e seja salvo. Saia dessas trevas da autoconfiança. Saia das trevas do pecado. Saia das trevas da religiosidade vazia. Saia das trevas da incredulidade. Pare de olhar para si mesmo. Pare de olhar para suas obras. Pare de olhar para os seus fracassos. Levante os olhos da alma e contemple Cristo. Contemple Cristo crucificado, derramando o seu sangue precioso, salvando você. Se arrependa, saia das trevas e venha para a luz de Cristo. Olhe para aquele que perdoa completamente. O homem guarda mágoa, ressentimento, desejo de vingança. Cristo perdoa completamente. Olhe para aquele que justifica o ímpio, limpa o ímpio de sua sujeira e te dá uma nova vida. Olhe para aquele que transforma corações. Olhe para aquele que recebe pecadores. O homem não gosta de chegar perto de outras pessoas. O homem se reserva, sente indignação em outras pessoas, se sente melhor. Cristo recebe pecadores. Cristo recebe a mim e a você. Olhe para aquele que nunca rejeita aquele que vai a ele. Olhe para Cristo, somente para Cristo. A vida cristã começa assim, olhando para Cristo e continua da mesma maneira. Somos justificados, amados, pela fé em Cristo. Somos santificados pela graça de Cristo.
somos preservados pelo poder de Cristo. Seremos glorificados por Cristo. Ou seja, do início ao fim da salvação do homem, Cristo é tudo em todos, como falamos anteriormente. Cristo, amados, é a nossa sabedoria. Cristo é a nossa justiça. Cristo é a nossa santificação. Cristo é a nossa redenção. Cristo é tudo em todos. E em primeiro lugar, eu posso destacar que um simples olhar tira os olhos de nós mesmos. Ou seja, a nossa natureza deseja confiar em desempenho, méritos, capacidades. Porém, Deus, amado, nos chama a abandonar toda a justiça própria e descansar exclusivamente na obra perfeita de Cristo. Somente olhando para Cristo. Olhe para Cristo. E em segundo lugar, perceba que um simples olhar tira o pecador das trevas para a maravilhosa luz. Amados, Cristo não veio apenas melhorar pessoas. Cristo veio ressuscitar mortos espirituais, mortos nos delitos e pecados. E quem olha para Ele pela fé recebe perdão, nova vida, como também uma nova identidade, uma nova direção para viver. E em terceiro e último lugar, um simples olhar encontra uma salvação completa. Amados, Cristo não oferece uma ajuda parcial. Cristo salva completamente. Sua obra é perfeita, sua justiça é perfeita, sua justiça é suficiente, o seu poder é capaz de conduzir os seus filhos para a glória eterna. Somente olhe. Olhe para Cristo, tire o olhar da sua capacidade, tire o olhar dos seus méritos, tire o olhar da sua religião e olhe para Cristo. Porque um simples olhar para Cristo vale muito mais que toda uma vida de confiança em si mesmo. A salvação não está em quem olha, mas a salvação está naquele para quem olhamos. Olhe para Cristo e abandone os seus pecados. Olhe para Cristo e saia das trevas. Olhe para Cristo e encontre descanso para a sua alma. Olhe para Cristo e viva. Porque Cristo, amados, é tudo que o pecador mais necessita. Tudo que Deus providenciou e tudo que a alma encontrará por toda a eternidade está em Cristo. Olhe para Cristo agora e viva por toda a eternidade para contemplar a beleza da sua glória. Por isso, olhe para Cristo e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhe para Cristo, para que você encontre um gozo e uma paz eterna que o mundo não pode oferecer. Olhe para Cristo e seja salvo. Amém? Curve a sua fronte, feche os olhos. Pai maravilhoso, nós por nós mesmos não podemos direcionar os nossos olhos para o Teu Filho, porque os olhos naturais estão cegos no pecado, estão cegos na pornografia, na mentira, na idolatria. Abra os nossos olhos para que contemplemos o Teu Filho, para que nos deleitemos no Teu Filho. Há pessoas agora que se arrependem dos seus pecados porque olham para Ti agora. E o Senhor que direciona os olhos dela e tira a vida dela das trevas e as coloca na Tua glória, na Tua luz e na Tua majestade. Que haja salvação, haja deleite,
haja vida abundante, em nome de Jesus. Amém. Olhe para Cristo e seja salvo, vós, todos os limites da terra, porque a nossa salvação não está no nosso olhar, está naquele ao qual recebe o nosso olhar, Cristo Jesus. Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho e a sua amada família. E até mais com reflexões para a vida.